Tem muita gente falando por aí, várias matérias nas redes sociais, falando que o ciclo do Bitcoin acabou por causa da entrada do investidor institucional. Com certeza mudou, mas não quer dizer que isso vai evitar a continuidade do ciclo do Bitcoin. De qualquer forma, a gente vai chegar no ponto de euforia do mercado financeiro, que acontece em qualquer outro mercado, mesmo não sendo o mercado cripto. Então, quando entra na euforia, é que o investidor comum entrou nesse mercado sem saber o que está acontecendo, na euforia, levou lá determinado ativo para um hype daquele mercado, e é nessa hora que o investidor institucional encontra a liquidez necessária para desfazer essas posições. Então, a gente pode estar vivendo esse momento dessas narrativas que criam esse hype do mercado cripto, que atraem um investidor comum sem ter esse conhecimento sobre o mercado, entram no topo, como sempre fazem, e o investidor institucional desfaz as suas posições vendendo para esse público, porque é o momento que eles encontram realmente liquidez, né? A facilidade de desfazer essas posições no mercado, e aí sim a gente forma o pico do ciclo e a gente retoma o ciclo comum do Bitcoin. Então, para mim, essa dinâmica do mercado financeiro realmente vai acontecer em algum momento, não sei a que preço, mas provavelmente ao ciclo natural também do mercado cripto criar essa euforia que atrai o grande público. Para te explicar meu ponto de vista sobre esse assunto, nesse vídeo vamos passar por alguns pontos. Primeiro, a gente vai entender o que é esse ciclo do Bitcoin e quais são as suas consequências. Depois, vamos te mostrar em que momento do ciclo nós estamos agora. Na terceira parte, eu vou te mostrar como o investidor institucional está investindo nesse mercado e como ele se comporta em cada etapa do ciclo. Em quarto lugar, eu vou te mostrar qual é a lógica do mercado financeiro para você entender o real interesse do investidor institucional. E por último, e mais importante, o que fazer para não perder dinheiro. Vamos lá? Até esse ano, 2025, o Bitcoin está sim seguindo o desempenho baseado no seu ciclo natural. Que ciclo é esse? Conforme esse gráfico, o Bitcoin passa por 3 anos de alta consecutiva, seguido de 1 ano de queda. Depois o ciclo recomeça com mais 3 anos de alta e 1 ano de queda. Atualmente, precisamos tomar muito cuidado porque estamos no último ano da temporada de alta, que conforme eu mostrei no gráfico, se iniciou em 2023. Podemos dizer que até então o ciclo foi sim ditado pelo halving, que não é o nosso foco aqui hoje, mas resumidamente é quando a produção do Bitcoin cai pela metade, aumentando a sua escassez, enquanto a sua demanda segue aumentando aí gradativamente, o que resulta em uma valorização do ativo. É a partir dele que geralmente foi desencadeado o forte movimento de alta do Bitcoin. Agora, dando um zoom no gráfico, pessoal, destacando somente a temporada de alta atual, que veio lá desde 2023, podemos notar que a dinâmica dos preços foi relativamente diferente das temporadas de alta anteriores, semelhante a uma escada, com o preço do Bitcoin subindo e congestionando, sem quedas muito significativas na casa aí dos 25%. Aqui, pessoal, a gente entra na estratégia do investidor institucional, como por exemplo a Melius recentemente, a MicroStrategy, empresas que certamente têm muito mais poder de fogo do que a pessoa física. Por isso, eles não podem comprar grandes quantias de uma só vez, porque senão eles vão causar um grande impacto nos preços, por causa do aumento da demanda repentina e pela falta de oferta do outro lado, ok? Se eles comprassem forte por um curto espaço de tempo, o preço iria decolar rapidamente, eles não conseguiriam comprar o quanto querem e acabariam ficando uma parte de fora. Para evitar isso, o que eles fazem? A gente precisa entender o comportamento deles, pessoal, que de forma geral são aí, digamos, predominantemente investidores de longo prazo e por isso eles não têm pressa para comprar rápido. Então, eles vão realmente comprando lá vagarosamente aos poucos. Quando precisam, eles dão um pequeno impulso nos preços, encontram a liquidez necessária do mercado, estabilizam o preço lá por 2, 3 meses, período, né, onde eles conseguem comprar com toda a calma do mundo, e quando a liquidez começa a diminuir, eles impulsionam o preço novamente, encontram liquidez novamente, e assim eles formam esse padrão de escada no gráfico. Fazendo isso, eles conseguem dois benefícios: comprar aos poucos, ou seja, causando um impacto mínimo aí nos preços, e também comprar sem chamar a atenção do investidor de varejo, a pessoa física. Com esse impacto mínimo do Bitcoin, o ativo ainda não caiu aí na grande mídia, na TV, nos portais de notícias, nas redes sociais, porque realmente não está chamando a atenção do mercado. Enquanto isso, o investidor institucional está lá comprando tranquilamente seus ativos antes mesmo da grande massa do investidor de varejo acordar. Só que é claro, a tendência a partir de agora é o Bitcoin chamando cada vez mais atenção do mercado financeiro como um todo, até chegar a hora que os preços realmente saem aí do controle do investidor institucional e passarão sim a ser
impactados principalmente pelo investidor de varejo. Nesse momento, as pessoas entram comprando a qualquer preço, desesperadas, enquanto talvez aí o investidor institucional já desacelerou seus aportes ou quem sabe até parou os aportes. E é no ápice da euforia do mercado, pessoal, que o investidor institucional encontra a liquidez necessária para desfazer das suas posições. Ele vira a mão e começa a despejar na cabeça da pessoa física. Você não acha que alguém pode perder muito dinheiro se acabar fazendo alguma coisa errada nesse momento? Sim, com certeza. Se o Bitcoin subir lá para $150 mil e cair para $75 mil, vai perder lá metade do patrimônio que foi investido. Por isso, apesar de estar ciente, pessoal, de que esse ciclo atual tem sim relativamente aí um comportamento um pouco diferente dos anteriores com a entrada, né, do investidor institucional, eu não concordo com essas diversas matérias pela internet que estão aí dizendo, por exemplo, o ciclo do Bitcoin será quebrado este ano. Nunca mais teremos fortes correções no Bitcoin. Estamos iniciando um super ciclo de alta do Bitcoin. O investidor institucional nunca mais vai vender os seus ativos. O corte de juros vai inflar o mercado cripto durante todo o ano que vem. Para mim, pessoal, tudo isso é besteira. Eles estão usando essas narrativas para atrair o investidor de varejo e quando eles tiverem a oportunidade, eles vão despejar na cabeça da pessoa física. Então, se você acreditar nessas narrativas criadas por eles, na minha opinião, você corre grande risco de perder muito dinheiro no mercado cripto ano que vem. Você acha que tem alguma pegadinha para o investidor de cripto agora? Se ele acabar indo nessa mentalidade, nessa narrativa, tem como ele perder muito dinheiro? Na minha opinião, se o ciclo se repetir, provavelmente a gente vai ter novamente uma queda lá na casa dos 60%, quem sabe 65% ano que vem já, e por isso que daí sim ele pode realmente perder muito dinheiro nesse momento. Essas notícias podem sim estender, quem sabe, um pouco o ciclo, seja em percentual de desempenho, ou quem sabe até mesmo no tempo, mas para mim, pessoal, é inevitável que em algum momento o investidor institucional vai atrair o investidor comum em massa. Esses investidores inexperientes no mercado financeiro vão levar o preço do Bitcoin para um patamar de irracionalidade praticamente, por causa da euforia do mercado, pela ganância extrema, passando até mesmo, né, pelo famoso FOMO, que é o medo de ficar de fora da alta, e vão acabar proporcionando altíssima liquidez para o mercado. Ou seja, temos o cenário ideal do investidor institucional, que terá preços elevados, muito investidor de varejo disposto a comprar por qualquer preço, liquidez necessária para eles venderem lotes e lotes de ativos e ainda vão embolsar o lucro. É nessa hora que se forma o pico do ciclo. Você conhece alguma pessoa que já perdeu dinheiro indo nessas ideias no passado? Eu mesmo perdi lá em 2017, né? Então eu entrei no finalzinho da temporada de alta de 2017, não tinha conhecimento do mercado. Em 2018 veio a temporada de baixa que o Bitcoin caiu 80%, daí a gente participou também, né, desse momento, né? Então, Nossa experiência. com certeza. Nossa, Por isso, pessoal, devido a essa dinâmica natural do mercado financeiro, eu realmente acho muito difícil o ciclo de 4 anos do Bitcoin ser quebrado, pelo menos em um futuro próximo, digamos aí por volta até o final do ano que vem. Então eu sigo acreditando que do topo que a gente for formar no ciclo de alta atual, que deve ser em algum momento deste ano, até o final de 2026, eu acredito sim que o Bitcoin deve voltar a cair algo na casa dos 60%. Quem sabe um pouco mais, quem sabe um pouco menos. Então, se você cair no canto da sereia e o ciclo se repetir, você vai perder muito dinheiro. Além disso, podemos considerar que o mercado previsível, baseado aí no ciclo, também é interessante para o investidor institucional. Afinal de contas, né, quem não quer um mercado previsível? É o sonho aí de todo mundo e com certeza seria o cenário ideal. E o investidor institucional pode, digamos, diminuir o ritmo de compras na temporada de baixa do ano que vem, voltar a recomprar mais forte, quem sabe somente a partir de uma queda de 50% a 60%, ou seja, ele não estaria evitando a queda de forma tão forte, ele estaria sim esperando a queda, ok? Agora, pensando do outro lado, da pessoa física, eu diria aí que 90% não conhece o ciclo do Bitcoin, ou pelo menos, né, não está acreditando novamente nele, e não sabe nem ao menos o que é esse tal de halving que eu comentei anteriormente. E por isso, mesmo que o varejo tenha algum nível de ciência dessa possibilidade, o institucional ainda vai conseguir
conseguir se beneficiar muito com um ciclo previsível, enquanto a pessoa física, na grande maioria, vai continuar comprando lá no topo e ficando com o prejuízo. Aproveitando esse tema do halving, pessoal, na Finclass temos aí diversos conteúdos sobre esse assunto e relatórios mais aprofundados também sobre o ciclo do Bitcoin. Mas não basta saber o conceito, né, pessoal? Se você investe em cripto, você precisa ter uma fonte de informação confiável. Tem muita gente criando esses alarmes falsos aí sobre o Bitcoin e a melhor alternativa é você ter uma fonte segura para te dizer quando comprar e entender também o que causou determinada alta ou queda e como se posicionar também. Eu tô aqui para isso, pessoal. Na Finclass você pode tirar dúvidas diretamente comigo nas lives de tirar dúvida toda semana. Acessar nossas recomendações de criptoativos, nossos relatórios e diversos outros conteúdos sobre o assunto. Então, se você quer investir com segurança, sabendo exatamente o que fazer com seu dinheiro, aproveita para entrar na Finclass com 50% de desconto, além de vários outros bônus que estão disponíveis no link da descrição. Não perde e garante seu desconto porque é por tempo limitado. O investidor institucional encontra a oportunidade antes porque, de fato, eles possuem mais conhecimento do que o investidor comum. Eles começam a comprar de forma silenciosa, sem chamar a atenção do mercado, quando o ativo entra na sua euforia, com varejo comprando forte. Qualquer determinado ativo ou narrativa é quando eles conseguem liquidez para desfazer sua posição e despejar na cabeça do mercado. Infelizmente, pessoal, o mercado financeiro funciona assim, ok? Por isso, nós precisamos surfar essa onda com eles e quando identificarmos a entrada em massa do investidor pessoa física, estaremos de fato na euforia do mercado e esse será um dos sinais para sairmos junto com o investidor institucional. Mas, Thales, quando que isso vai acontecer? Essa é a pergunta aí de $1 milhão, né? Não adianta a gente querer também ficar caçando o topo, traçando alvos fixos, mas assim, como nesse momento o Bitcoin já chegou aí na casa dos $124.500, eu acredito que talvez os $150 mil não sejam aí suficientes para gerar uma euforia capaz de atrair o investidor pessoa física. Por essa lógica, podemos dizer sim que até mesmo podemos passar dos $150 mil, mas claro, né, que essa daqui também não é a nossa única referência de preço, ok? Se você quiser saber quais outros dados ou indicadores eu acompanho para identificar a euforia do mercado, é só clicar no link da descrição. Então, independentemente de quando isso vai acontecer, o pico do ciclo vai ser marcado pelo grande fluxo do investidor comum. E já dando um spoiler aqui para vocês de como identificar esses movimentos dos novos investidores, podemos analisar aqui alguns dados, como por exemplo, o número de buscas no Google pelas palavras Bitcoin e Ethereum, dado que ainda segue relativamente baixo em relação ao pico de 2017 e de 2021. Podemos ver também o número de carteiras criadas na rede do Bitcoin, dado que indica a entrada de novos investidores, número também que está bem mais baixo do que nos ciclos anteriores. Pelo número de carteiras com saldos não zerados, ou seja, né, eles nos possibilitam identificar tanto a criação de novas carteiras com saldos pequenos ainda, assim como as carteiras que voltaram a comprar aos poucos. Um dado que também segue estável aí nos últimos anos, ou seja, não indica ainda um aumento de interesse do varejo. Também podemos citar até mesmo o número de downloads do aplicativo da Coinbase, que é a maior exchange dos Estados Unidos, entre muitos outros dados também de entrada dos investidores. Quando o investidor de varejo entra em massa, vamos ter aí um incentivo para os outros criptoativos também, pessoal, chamadas altcoins, ok? Isso porque o investidor institucional não tem um acesso simplificado a elas por meio dos ETFs, que basicamente só existem de Bitcoin e de Ether. Por isso, o investidor de varejo é o responsável por desencadear a chamada Alt Season, uma abreviação, né, de Alternative Coins Season, ou seja, temporada das altcoins. A Alt Season não aconteceu assim de forma tão intensa até o momento, justamente por isso, porque ainda não tivemos a entrada do investidor pessoa física em massa, ok? Mas conforme eu comentei, o institucional ainda está nos levando para esse caminho da euforia e eu acredito sim que em algum momento esse fluxo de novos investidores vai sim acontecer e teremos a tão esperada Alt Season. Nem que ela seja por um período mais curto de tempo do que nas temporadas anteriores. Inclusive, nesse momento, ela pode estar realmente começando. Digo isso porque a dominância do Bitcoin começou a cair com força recentemente. Para quem não sabe, a dominância é basicamente o market share do Bitcoin no mercado cripto. Recentemente, o Bitcoin chegou a representar 66% de todo o mercado cripto em junho desse ano, conforme eu comentei nesse gráfico. Nele podemos ver como desde 2023 até
pouco tempo atrás o Bitcoin se desempenhou melhor do que as altcoins de forma geral. Somente nas últimas semanas que o Bitcoin perdeu o market share, perdeu essa dominância que caiu de 66% para 59%. O momento no qual a dominância do Bitcoin cai drasticamente, assim como aconteceu lá em 2021, é chamada alt season, pois as altcoins se desempenham muito melhor do que o Bitcoin. No patamar atual, já temos aí grandes chances da temporada das altcoins ter realmente começado, mas para confirmar isso, eu gostaria de ver pelo menos a dominância abaixo dos 57%. Lembrando que nas altcoins, pessoal, precisamos ter um cenário econômico mais favorável, sem conflitos políticos, sem guerras, menor chance de recessão, porque são ativos realmente bastante arriscados, ok? Esse certamente foi outro motivo pelo qual a atual temporada das altcoins pode ter demorado tanto nesse ciclo. Todos esses dados mostram que o investidor institucional de fato está comprando vagarosamente antes do investidor de varejo, que ainda não foi atraído para esse mercado, e como sempre, ele servirá de porta de saída do investidor institucional. Lógico também que eles não vão vender tudo, mas é claro que eles vão sim realizar os lucros, tá certo? Esse é o ciclo natural do mercado financeiro e por isso eu acredito que o ciclo do Bitcoin seguirá até o final do ano que vem. E para você, me arrisco a dizer que no final do ano que vem vamos ver o Bitcoin na faixa dos $75 mil novamente. Te vejo lá.